o número de sacrifícios que eu estou fazendo para fazer esse vídeo acontecer. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se imediatamente. Eu vou ficar literalmente parada aqui olhando para você até você se inscrever. Muito obrigada. Feliz Halloween! Se você não reconhece a minha fantasia, dê um jeito na sua vida, porque eu, obviamente, sou a Tati de Rivais, tá? Assim, eu tenho um vídeo inteiro sobre esse filme, vai assistir agora e vai assistir o filme. Mas, como eu já tenho até um vídeo sobre o filme, eu não vou falar sobre esse filme especificamente, até porque ele nem tem nada a ver com Halloween, é só a fantasia que eu escolhi pra este ano. Eu vou falar sobre o filme de terror mais popular do ano e o mais discutido, e que eu tô enrolando alguns meses pra falar sobre. Originalmente a ideia era que o especial de Halloween fosse a minha maratona de Yellow Jackets, mas eu percebi que eu não vou conseguir assistir todos os episódios até o final do mês, obviamente, né, porque o mês acaba hoje. Então eu resolvi transformar no especial de Halloween este meu vídeo sobre Sinners, ou Pecadores. Oi, gato! Foi eu falar Pecadores, você apareceu? Você anda pecando, mas você é vampiro, mãe? Que é um dos filmes mais cotados pro Oscar do ano que vem, um dos melhores filmes do ano. E é um filme muito importante e que realmente precisa ser falado sobre. E eu resolvi falar sobre ele agora pro Halloween pra gente poder discutir. Eu vou evitar spoilers, então você pode assistir à vontade, mas eu queria discutir sobre alguns temas específicos deste filme e algumas opiniões que eu vi por aí. Sinners, ele se passa em um dia só, do ano de 1932, quando dois irmãos gêmeos voltam. Eu dei essa risadinha porque tem uma piada sobre isso no filme. Mas sobre dois irmãos que eles voltam do norte dos Estados Unidos para o sul dos Estados Unidos, principalmente onde tinha as leis de segregação. E eles têm toda uma fama de mexerem com coisas suspeitas, com crimes e tal, e eles voltam de Chicago para o Mississippi e resolvem abrir uma casa de festas, um bar, para as pessoas da cidade, e principalmente para as pessoas negras, porque estamos falando na época da segregação em especial. Quando você vê a descrição desse filme, e quando eu comecei a ouvir as pessoas falando sobre, e eu vi o tempo que este filme dura, eu fiquei tipo, Aí depois de, tipo, uma semana que ele tinha saído, comentaram, não, é um filme de vampiro. Eu fiquei, hã? Mas aí eu já fiquei imediatamente interessada. E foi aos pouquinhos que eu comecei a entender o que era. E até por que o filme é tão longo. Então eu vou começar falando sobre o primeiro ponto deste filme. Não é um filme de terror pra quem gosta de terror, de franquias de terror, digamos assim. Pra quem gosta do terror formulaico, que segue a fórmula tradicional de terror. Por exemplo, ano passado, alguém pediu uma indicação de filme de terror e eu falei A Substância, e a pessoa não gostou, não. Ela falou, eu quero terror de verdade. E, tipo, é justamente por causa disso, porque não segue essa fórmula formulaica, realmente, de coisas que vão te dar pesadelos o tempo inteiro. Sinners tem jumpscare, tem sustos, tem coisas que assustam um pouco, mas não necessariamente é um filme que ele vai te deixar assustado, é um filme que ele vai mais te fazer refletir sobre o mal. Pronto, ótimo, excelente. Ele vai te fazer refletir sobre o mal. Ele é um filme de terror, ele tem aspectos de filme de terror, tem aspectos de filme de terror. É um filme de vampiro que tem até aspectos clássicos de filmes de vampiros. Mas ele principalmente ele é focado na história, na narrativa. Ele é um filme extremamente narrativo. Então, eu acredito que ele é um filme de terror pra quem gosta de filmes. Não necessariamente filme de terror pra quem gosta de filmes de terror. E é isso que eu tenho visto muito do distanciamento. É muito fácil falar que só gente branca não gostou de Sinners. Mas eu acho que vai um pouquinho além disso. Eu acho que é justamente isso, porque as pessoas, quando elas ouvem filme de terror, elas vão esperando uma fórmula e a história ela é focada na narrativa. Eu vi um comentário que eu achei muito importante, que a primeira hora de Sinners é focada em construir os personagens, em se importar com os personagens, porque aí quando o terror começa de verdade, quando a violência começa, aí você se importa com os personagens, você sofre pelos personagens, você sofre pela narrativa. O que eu gosto muito, porque existe
os filmes de terror, que eles vão te dar medo e vão te traumatizar, te fazendo pensar em coisas que podem acontecer. Tipo, premonição, por exemplo. Premonição deixa muita gente com medo quando passa por trás de um carro com toras de madeira no fundo, as pessoas têm medo, ou coisas de avião e tal, porque são coisas que realisticamente podem acontecer, mas que estão envolvidas ali naquela onda de mistério do filme. Já Sinners é pra justamente te fazer refletir sobre o medo, te fazer refletir sobre o terror a partir desses personagens com quais você começa a se importar, com os quais você começa a querer que fiquem bem, justamente porque a primeira hora do filme ela é passada de fazer se importar com esses personagens, a partir dos protagonistas e toda a história. E os coadjuvantes que vão entrando durante o processo. Até com os vilões você começa a se importar um pouco. Tipo, até com quem tá causando mal você começa a se importar. E justamente porque são personagens reais, entendeu? E dá justamente essa sensação que é deliciosa de terrores clássicos, de que o mal, ele é além o vilão, digamos assim, o vampiro nesse caso, mas existem vários outros monstros que podem se manifestar dessa forma, mas que como se fosse um recipiente do mal. E o mal, ele tá existindo ali, mas que o mal, ele entrou numa pessoa normal e transformou a pessoa em algo ruim. Então, o mal, ele é uma entidade por si só, além daquilo ali. Então, quando é descrito os vampiros, da forma como eles são dentro da mitologia do filme, que é baseado na mitologia mais clássica de vampirismo, você vê aquilo ali, que tipo, você tem uma personagem que você se importa muito pela forma como ela é, e aí você vê que ela é transformada em vampira, e aí você fica tipo, ainda assim eu me importo com ela, ainda assim eu me importo com o sofrimento dela. Eu acabei de perceber que eu ia falar uma coisa, mas não tem como eu falar isso sem dar spoilers. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ok, vou dar um spoiler rápido. Se você quer assistir o filme sem spoilers, pule essa parte. Vou colocar aqui embaixo pra onde você tem que pular pra evitar esse spoiler. E se você já tiver assistido o filme, você assiste essa parte. Ou depois que você assistir o filme, você volta aqui. Mas eu vou dar esse spoiler rápido. Quando a Annie, uma das cenas que, tipo, pra mim mais me impactou, eu amo esse filme por causa disso, é o fato da Annie, quando a Annie falou que ela não queria ser transformada em vampira e que se ela fosse transformada em vampira era pra ela ser assassinada. E aí o Smoke cumpre esse desejo dela. E aí, no momento em que ele faz isso, o Stack e a Mary ficam desesperados, porque a ideia era justamente essa, de eles transformarem as pessoas que eles amam pra que pudessem ficar com eles pra sempre. E, tipo... Porque ali você se importa com todo mundo e o mal, ele vai além daquilo ali, entendeu? É um terror que é... O mal, ele tá meio que suspenso em volta de tudo. Eu não aguento com como esse filme é... eu falei em outros vídeos, inclusive no vídeo de Superman, e tem outro vídeo que eu vou falar sobre depois também, que é de um filme que eu assisti, que eu quero fazer um vídeo sobre, mas que eu ainda não parei pra fazer. Que eu falei justamente por que Sinners foi parar no meu terceiro lugar de os filmes que eu mais gostei este ano. E na verdade é justamente falando sobre experiências pessoais e não sobre o impacto do filme. Se fosse falar sobre a construção, a narrativa e etc., Sinners, primeiro lugar. Ninguém bate, eu espero que ganhe muitos Oscars. Mas eu falei dessas outras experiências porque Sinners tem essa questão da suspensão do mal, do medo e tal. E eu tava precisando de mais um pouquinho de esperança, porque vamos falar sobre o mundo que a gente vive hoje, né? Desespero e medo e insegurança o tempo inteiro. Então, por isso que Sinners acabou indo pro terceiro lugar. Mas a forma como esse filme foi construído é tão linda. E terror, pra mim, tem que ser assim, gente. Tem que ser, tipo, um terror que eu me importe com os personagens. E, tipo, meses depois eu ainda tô, tipo... Não acredito que isso aconteceu. É igual a Yellow Jackets. Assistam meu vídeo de reação de Yellow Jackets, que também é terror. Só que, tipo, você me vê chorando várias vezes naquele vídeo. Por quê? Porque é isso, eu começo a me importar com os personagens. E aí o meu aproveitamento da história vem disso. Não vem do terror, do medo, do susto, do ai meu Deus, eu vou sair daqui olhando em volta, entendeu? Foi a mesma coisa quando eu assistia Zinope. Eu amo o Jordan Peele também. Eu sou uma pessoa de terror gótico. Inclusive, tem outros vídeos que eu vou falar sobre isso também. Então, assim, quando as histórias, elas são mais
elas vão me fazer justamente me importar com os personagens dessa forma pra depois me deixar desesperada pelos personagens e me puxam pra esse universo dessa forma, pra mim é o que faz de um filme de terror, e de qualquer filme, mas de um filme de terror tão impactante. E Sinners é mágico, porque ele vai falar da história e ele vai falar da conexão, ele traz essa sensação ancestral mesmo, de ancestralidade, de história, de proteção e de magia, que é tipo, além do que é fantasioso, que é tão concreto, tão real, assim, tão fácil de tocar. Mas se fosse sem o contexto, além do contexto, já seria uma história incrível pra mim. O contexto faz com que ela seja uma história mais incrível, mais profunda e mais maravilhosa. Eu quero finalizar falando de algo que eu percebi assim que eu assisti o filme, que é um dos motivos também pelo qual eu amo o filme tanto. Como eu falei da mitologia e da história, o Ryan Coogler, que é o diretor, roteirista e produtor do filme, ele baseou os vampiros dele em histórias africanas, em histórias que foram trazidas aos Estados Unidos também. E, nossa, ficou tão incrível a mitologia que ele criou pra história. Tipo, é tão simples, mas é tão incrível que eu acho que dá pra criar todo um universo. Assim, não uma continuação, pelo amor de Deus. Não inventa coisa não, Warner Bros. Mas, tipo, se fizesse outros filmes no mesmo universo de Sinners, ia dar super certo. Eu acho que tem muitas histórias pra contar. Mas enquanto eu tava pensando e processando essa mitologia, eu percebi que Sinners e As Crônicas de Cat, a história que eu escrevi aos 15 anos, podem existir no mesmo universo. Porque as mitologias, elas são parecidas nesse sentido, as histórias, elas são parecidas nesse sentido. Não são o mesmo universo, porque foram criados por pessoas diferentes, mas podem existir no mesmo universo. Realisticamente falando, é possível que Sinners e As Crônicas de Cat existam no mesmo universo. E se você leu As Crônicas de Cat, você sabe o que isso significa pros personagens, o que é algo que me deixa feliz. Mas é isso de que em As Crônicas de Cat eu acho que eu puxei mais o folclore europeu, até uma questão bem colonizada da minha parte, eu puxei mais o folclore europeu, porque eu me baseei em histórias que usavam do folclore europeu. Eu me baseei muito em Anne Rice, eu me baseei muito em Carmilla e em alguns dos autores irlandeses e tal, então foi o que eu me baseei, e por causa disso o universo ele é mais puxado para o europeu. E Sinners é mais com a mitologia africana, com as histórias que os ancestrais trouxeram para as Américas, os ancestrais negros trouxeram para as Américas. E assim, uma mistura também também tem um pouco do nativo americano, né? Nativo americano fala indígenas de todo o continente americano, que tem os próprios o próprio folclore sobre vampiros, o próprio folclore sobre a história. Mas eu não vou me aprofundar nessa questão, porque na verdade tá tarde, eu preciso descansar. E eu faria um vídeo inteiro falando sobre vampiros, sobre a história do vampirismo, etc, etc e tal. Se vocês quiserem isso, eu até faço, tá? E até falando mais sobre as Crônicas de Cat também, e por que eu acredito que o universo das Crônicas de Cat e o universo de Sinners podem ser o mesmo, se você quiser fazer esse headcanon. Pra mim, no meu headcanon é no mesmo universo. Vou fingir que é, entendeu? Mas é isso. Sobre Sinners foi, assim, tipo, eu acho que narrativamente nada bate. Se eu fosse voltante do Oscar, melhor roteiro original era de Sinners. E é isso, é o melhor filme do ano até agora. É tudo isso mesmo, eu lamento informar. Mas como eu falei no começo, ele é um filme pra quem gosta de filmes. Não é necessariamente um filme pra quem gosta de filmes de terror. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz Halloween de novo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E me falem aí nos comentários se vocês gostaram de Sinners, o que vocês acham, se vocês concordam comigo. E de que vocês se fantasiaram neste Halloween. E se você não assistiu Challengers, rivais ainda, assista também, tá? Um beijo, até o próximo vídeo!